E aí estamos aqui para esse momento diferente, né, para a nossa aula. Eu sou a professora Graciele, né, que estou acompanhando vocês também na disciplina. E eu sou a professora Franciele, já trabalhei em outros momentos com vocês também, né? Então, a gente está aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre essa disciplina de metodologia de ensino na educação básica, técnica e tecnológica, né? Só o nome já dá um suspiro, mas é isso aí mesmo, né? Na verdade, não é mais nada do que, né, as próprias metodologias de como a gente pode estar melhorando a nossa atuação enquanto professor da educação básica tecnológica, né? Porque esse curso de vocês, ele é isso que ele está proporcionando. Ele está proporcionando uma formação a partir desse ensino tecnológico, né? Não é só a educação, não é para a educação superior, e sim para a educação básica e tecnológica. Então, nesse ponto, nesse sentido, a gente vem tentar contribuir com essas, trazer, na verdade, vivências, né, Prof. Graça, assim, que nós, enquanto professoras de uma instituição desse nível, possuem os contatos que a gente tem para vocês. Então, foi essa a nossa proposta da nossa disciplina. Se vocês acompanharam lá no AVA, né, no Moodle, a gente tentou trazer coisas bem práticas, sem muita parte teórica, assim, especificamente. Claro que sempre tem a teoria com a prática, mas a gente também se preocupou com essa prática, justamente para trazer essas vivências nossas enquanto professores de uma rede de ensino, né, básico e tecnológico, profissional, para vocês, nesse sentido. Então, a gente organizou uma pequena apresentação, né, para vocês, para nós irmos conduzindo e fazer uma revisão do que a gente apresentou. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem estar, né, interrompendo, abram os microfones aí e vão falando, porque não é uma aula de professor aqui e aluno aí, é, na verdade, uma conversa, né, uma reflexão, alguns pontos que a gente vai trazer para vocês que a gente acha importante. Então, eu vou compartilhar agora minha tela de novo. Muito bem. Acredito que estejam visualizando aí, né, a nossa apresentação. Então, como já nos apresentamos, né, a professora Franciele e a professora Graciele. Então, a nossa aula está organizada em 3 tópicos até agora, né? Temos um 4º tópico, mas daí a gente vai fazer o fechamento e junto com a atividade integrativa, né? Que ainda não foi apresentada para vocês. Mas o 1º tópico, então, a gente trouxe um pouquinho sobre as práticas nas instituições de educação profissional e tecnológica. No 2º módulo, algumas metodologias de ensino a partir da interdisciplinaridade, né? E suas extensões. E, por fim, agora, né, que nós abrimos semana passada, as metodologias de ensino e atividades práticas e atuação do estudante. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas para contextualizar isso que a gente apresentou lá na disciplina, certo? Então, Graça, será que tu enxerga se alguém pedir para entrar? Eu vou ficar de olho. Tá. Se alguém também, né, visualizar aí que algum colega está pedindo para entrar, vocês, por favor, nos avisem. Então, no 1º tópico, nós trouxemos 2 textos do livro Institutos Federais, uma Revolução da Educação Profissional e Tecnológica. Então, é um livro do Eliezer Pacheco, onde ele faz uma caminhada, assim, falando sobre a história dos institutos federais. Por que a gente pontuou os institutos federais? Porque eles são o que tem de maior dentro dessa educação profissional e tecnológica. Temos outras instituições, temos instituições privadas, temos, né? Mas, com certeza, ele tem um destaque dentro dessa formação profissional e tecnológica. Então, a gente dividiu esse livro, trouxemos 2 partes mais iniciais para contextualizar. Primeiro, a questão do EPT, né, que a gente vai chamar Ensino Profissionalizante e Tecnológico de EPT,
tá? No contexto social, econômico, político e como se deu essa expansão no Brasil, e o outro, então, como que é conduzida a formação de professores dentro desse ensino profissional e tecnológico, que na verdade ele traz que a formação de professores, ela está muito ligada, ela deve estar ligada com isso, porque a formação de um aluno numa educação profissional e tecnológica, ela tem tanto a parte prática quanto a parte teórica, né? Então, é muito importante que o professor seja formado para isso também. Então, o primeiro texto que vocês têm lá no ambiente virtual, ele é a apresentação do livro, daquele livro que a gente, né, deixou a capinha aqui para vocês, que está lá também. E essa apresentação, ele traz um pouquinho sobre a expansão da educação profissional, né, onde ele explica um pouquinho sobre a questão de alguns fundos e programas que foram criados e até hoje eles estão vigorando, né, como, por exemplo, o Fundeb, né, que é ali um fundo que foi criado para investimentos na educação, desde a infantil até o ensino médio. Falou do ProUni também um pouco, né, da UAB, que os dois focam a educação superior. Então, o ProUni é para fomentar os estudantes que vão para instituições privadas, né, que não têm condições de pagar, então, tem um programa que auxilia, e a UAB, então, é a Universidade Aberta do Brasil, onde ela, né, faz cursos superiores na educação à distância. Trouxe, então, a história um pouquinho da constituição dos IFES, do período de 2003 até 2010, porque foi quando foi essa expansão que teve, né? E também falou sobre o programa ETEC, que também foi um que fomentou essas questões de investimentos em cursos técnicos. Então, nessa expansão, o autor trouxe isso, né? Quem leu, assim, com mais detalhes, vocês viram que foi basicamente isso. Eu não posso deixar de comentar um pouco dessa história, porque o Eliezer Pacheco, ele é natural aqui da nossa região, aqui da cidade de Giruá, né? E nós estamos na Semana Farroupilha. E o nosso Instituto Federal leva o nome de Instituto Federal Farroupilha. Por quê? Porque na época em que esse instituto foi criado, o Eliezer Pacheco estava trabalhando no MEC, né? E nós já tínhamos a instituição de 2 institutos aqui, né, no estado, que é o único estado do Brasil que tem 3 institutos federais, o Sul Rio-Grandense e o Rio Grande do Sul. E aí, em função da nossa história, né, eles estavam procurando um nome e o Eliezer, então, sugeriu Farroupilha, né? E nós estamos vivendo a semana que a gente conhece também como Semana Farroupilha. Então, uma referência, né, ao autor dessa obra, que é uma pessoa que trabalha muito pela educação, e que bom que disponibilizou esse material para a gente ter acesso também a esse conhecimento, né, desta forma, por esse olhar que ele nos apresenta, assim, de constituição, de programas, né, e de como eles têm certos objetivos específicos realmente para a questão da formação profissional e tecnológica. Isso. E esse livro, na verdade, ele ficou um histórico, né? Ele conta toda a evolução, assim, mas as pretensões também que foram, né, a partir desse programa aí. Bom, gente, aí, né, ali tem outros tópicos também, a gente não vai se delongar muito para não ficar muito, enfim, pesado, né? Mas ele fala sobre o novo mundo possível, onde ele traz a questão desse projeto democrático da educação, que tem que ser construído coletivamente, né? E que a educação, ela não é, que ela não ocorre só num espaço formal, só dentro das instituições. Ela acontece a partir das experiências vivenciadas em todos os espaços da sociedade e da comunidade. Então, por isso que ele diz, é um novo mundo possível, porque eles estão querendo trazer para dentro das instituições de ensino tecnológico, não só os institutos federais, né, essa experiência, essa vivência, por isso, né, formação profissional e técnica. E aí também ele
enfatiza a abertura da comunidade, a comunidade, né, onde todos os trabalhadores que são trabalhadores da educação, não é só o professor, é o técnico, é a pessoa que está ajudando aqui dentro da instituição, e de outras, né, é os pais, são a comunidade em si, todo mundo faz parte, né, dessa instituição formadora. E então, cidadãos para o mundo do trabalho, né, a gente está cansado já de escutar, mas a gente fala da importância também da questão básica, que é a formação aquela, né, que a gente precisa ter, mas com a técnica. Então, por isso, essa formação para o mundo do trabalho. E aí ele traz, assim, que o objetivo principal não é formar um profissional para o mercado, e sim um cidadão para o mundo do trabalho. Então, eu não vou formar para o mercado de trabalho para sair daqui e trabalhar, não, mas para sim ser um cidadão no trabalho, né, no ambiente do trabalho. E, por fim, o acesso a essa educação, né, profissional e tecnológica, onde eles querem não priorizar as minorias que até então já tinham esse acesso, e sim priorizar quem não tinha acesso, quem não tem uma formação boa até agora, que não estudou em melhores escolas. Por isso vieram algumas questões de cotas, né, de questão para realmente democratizar esse acesso a essas instituições. E se alguém ainda não leu o livro, né, gente, nós deixamos ali toda a obra nos materiais complementares, mas deixamos antes, assim, em destaque algumas páginas, que são as páginas principais, para que a gente compreenda, então, esses conceitos a respeito desse tema. Está disponível tudo ali. A gente sabe que a disciplina é bem intensa, né? É questão de 2 meses em que tudo acontece, e tem a parte das leituras, tem a parte das avaliações, mas quando puderem, dedique um tempo, porque é um material muito rico, vale a pena fazer essa leitura. E é uma leitura bem fácil, viu, gente? Não é uma leitura difícil, assim, é termos fáceis, então tu lê rapidinho, assim, sem muita delonga. Depois, o outro capítulo que a gente deixou, a gente quis enfatizar um pouquinho da necessidade da reestruturação curricular, que o Eliezer traz também, que esses 2 textos são dele, né? Onde ele diz assim, ó, que a formação que deve superar, né, esse distanciamento entre o processo de formação do docente, formação docente e a sua atuação profissional, ela também, além de superar esse distanciamento, essa formação dentro dessa reestruturação curricular que ele propõe, né, ela também deve preparar o professor afinado às práticas pedagógicas voltadas para a construção do conhecimento que a atualidade exige. Então, não adianta só preparar um professor para ele atuar profissionalmente como docente, né, mas sim preparar ele para que ele utilize práticas, né, pedagógicas que ajudem os seus estudantes a construir um conhecimento e que esse conhecimento seja adequado à nossa realidade de hoje, né? Que não é um conhecimento ultrapassado, que não é um conhecimento dentro das caixinhas, mas sim que é um conhecimento vivenciado na prática, nas experiências diárias, né? Então, ele traz o termo ali, transposição didática, contextualizando as atividades práticas e de pesquisa. Muitas vezes ele traz a pesquisa junto, porque a gente sabe da importância de colocar o aluno a desenvolver a sua própria pesquisa, né? Não é ele fazer uma pesquisa no Google, mas assim, de trazer coisas do seu dia a dia, para ele poder ver que essa pesquisa que ele está vivenciando, que ele consegue ali, realmente ele consegue botar em prática na sua atuação. E aí ele fala um pouquinho da importância, né, da política para a formação dos professores, e aí ele traz o comprometimento dos institutos federais específicos com a oferta de cursos de licenciatura, né, contanto que na nossa Constituição nós temos que ofertar 20% dos cursos tem que ser licenciatura, porque a preocupação é com a formação desses professores, né, também, e que essas instituições que formam, por exemplo, se o professor ele é formado dentro de uma instituição que já tem a educação profissional e tecnológica, ele consegue ter também uma outra visão, né? Diferente de uma universidade, onde está lá sendo formado para
somente graduação, curso superior. Então, por isso da importância de ter licenciaturas aqui dentro também de instituições de ensino profissional e tecnológico, né? Inclusive, este curso no qual vocês estão matriculados faz parte desta política, né, dos institutos federais, com o objetivo, como o próprio nome do curso de vocês diz, que é de formar um professor para a educação profissional e tecnológica, porque é sempre desafiador, porque é diferente, é inovador, é sempre algo que nos desafia a melhorar todos os dias para atender todos os princípios que estão previstos para esse modelo de trabalho. Isso aí, depois ele explica a expansão, né, dessa oferta na EPT, então da Rede Federal, do Brasil Profissionalizado, da Escola Aberta Brasil, do ETEC Brasil, então mais programas que foram feitos daquela época, e aí depois ele traz um pouquinho da formação dos professores para o conteúdo específico da EPT. Então, aqui ele está se definindo, quando ele fala conteúdo específico, é justamente para atuar como professor dentro da educação profissional e tecnológica. Então, ele traz a instituição formadora, ou seja, como essa instituição que ela tem que se preocupar em formar realmente, em reconhecer-se, né, como uma cultura de valor de trabalho educativo, traz um pouquinho sobre as bases de proposta de licenciatura na EPT, onde atua no técnico e científico, com a dimensão social, política e cultural, dando uma dimensão também para a formação específica do professor, né? E, por fim, ele pontua 16 objetivos que fazem parte da formação do professor na EPT. Então, ele cita lá a questão da inclusão social, da preocupação com a realidade social, né? Que compreender modelos da ciência, assim, e da produção do conhecimento científico, né? E vários outros itens que ele traz lá, que são importantes e que constituem toda a formação do professor, mas que não é só o científico, né? Eu achei interessante isso, que não foi só, assim, frisando com o conteúdo, mas sim a inclusão, essas questões mais sociais também, dentro da educação profissional e tecnológica. Então, formar um professor para esse nível de educação, ele tem uma diferença, sim, né? E como tu falou, né, Graci, é bem isso, por isso desse curso. Desse próprio curso, exato. Para que a gente consiga ver essas práticas, principalmente essa questão do integrado, né? Como que a disciplina técnica atua e como que a disciplina básica atua e como que elas se interrelacionam, como que elas trabalham juntos, né? Juntas. Aqui, vocês podem ver isso na prática. Eu sou professora da área de língua portuguesa e a Fran de informática, né? E então, uma disciplina técnica, uma disciplina básica, e mesmo assim a gente consegue trabalhar. A gente trabalha aí em PPI, a gente trabalha em PEC, a gente trabalha em várias atividades dentro da instituição, em que há necessidade desse diálogo, desse trabalho conjunto para atingir justamente esses objetivos da formação do perfil de egresso, né? Mas que tem que ser visto aonde? Lá na nossa formação como professores. E, né, depois a gente vai falar um pouquinho da interdisciplinaridade, e eu vejo que essa nossa disciplina que a gente construiu, ela trouxe coisas interdisciplinares da tua área e da minha área, e a gente focou na ementa. Então, isso é muito legal, né, pessoal? Assim, quando a gente consegue fazer uma coisa com outros professores, e é isso que prima, né, a formação técnica e profissional, é juntar os dois. Então, eu acho que a gente tem experiências bem interessantes aqui para compartilhar com vocês. E aí, para finalizar esse tópico da aula, a gente colocou o vídeo, né, tá lá no Moodle, enfim, que ele conta um pouquinho, né, mostra a apresentação do Instituto Federal Farroupilha. A gente pegou o Farroupilha, assim como o IFRS, assim como os IFES de todo o Brasil devem ter, né, vídeos de apresentação, mas aí eu até trouxe só umas imagens aqui para contextualizar, né, gente? Então, tem todo tipo de formação, e aqui, né, a gente pode ver, nesse último aqui, é a formação integral do cidadão. Então, tem né, as tradições gaúchas, que fazem parte da nossa realidade, mas tem também os laboratórios, tem as práticas, e enfim. E aí, nesse contexto aí, a gente também, né, abriu um fórum lá para vocês trazer um pouquinho, pensar
como é que vocês poderiam desenvolver uma prática, uma atividade, né, um conteúdo em algum laboratório, pensando na área de vocês, né, que a gente sabe que vocês são de diversas áreas, assim, mas tentar justamente, como é que eu posso fazer um trabalho, assim, num laboratório? Né? A gente sabe que às vezes a gente não tem acesso, mas se eu tivesse, o que eu poderia fazer? Então, teve várias, né, contribuições Só ali. Só para comentar aqui da foto também, vocês estão vendo ali, tem uma intérprete de Libras. Aqui nos campus a gente tem várias colegas intérpretes de Libras atuando dentro das salas de aula, atendendo essas questões da inclusão, né? Nós também podemos observar nos laboratórios a atuação dos técnicos laboratoristas, que dão o suporte, o apoio para o professor desenvolver uma aula prática. Então, também são questões, assim, bem diferenciais que são muito presentes na rotina, no cotidiano da educação profissional e tecnológica. Isso aí. Bom, então, acho que alguém, deixa eu só ver aqui. Será que alguém pediu para entrar? Deu barulhinho, dá uma olhada. Consegui enxergar. Não? Não. Não? Ninguém pediu para entrar aí, pessoal? Acho que não, né? Ou só aparece para mim, será? Deixa eu olhar. Uhum. Ele aparece para mim mesmo. Então, vamos arrumar. Bem-vindo quem entrou agora, então. Uhum. Tá, deixa eu ver, agora eu vou perguntar aqui. Bom, gente, então, o segundo tópico que a gente trouxe, a gente quis trazer um pouquinho dessa questão da interdisciplinaridade, né? E com ela veio a multi, veio a trans também. Mas, sempre lembrando, o foco sempre é mais discutido a interdisciplinaridade, né? Elas têm alguns conceitos, assim, bem pontuais e, ao mesmo tempo, meio confusos, elas se intercalam, né? Se misturam ali. Mas, enfim, só para a gente dar uma contextualizada. Então, conforme os autores que a gente trouxe o Paviani, trouxemos a Ivani Fazenda, trouxemos o Morim, né? Então, assim, são vários autores que trabalham um pouquinho com esses conceitos. Então, a multidisciplinaridade, o que ela caracteriza? Então, cada disciplina trata de temas comuns sobre sua própria ótica, articulando algumas vezes bibliografias, técnicas de ensino e procedimentos de avaliação. Então, ela ainda continua, como é que se diz? Ela faz uma junção, mas cada um trabalha ainda no seu quadrado, né? Vou fazer uma coisa junto, mas ainda eu vou indicar, posso trabalhar com um texto único, posso trabalhar, mas ainda focando o meu conteúdo. A interdisciplinaridade, ela já promove uma intensidade de trocas, né, entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa, por exemplo, né? As nossas PPIs, que depois a gente também contextualiza nesse, né, que é uma prática profissional integrada. Então, a gente tenta juntar vários especialistas, né, várias disciplinas, e tenta fazer uma integração entre um tema único, tá? E a transdisciplinaridade, ela busca, então, ultrapassar as barreiras das disciplinas, né, que afastam uma das outras e que se funde numa outra coisa que transcende todos. Então, ele vai tentar buscar uma coisa que passa por todas, que é comum por todas, né? Então, é mais específico. Nem a multi, nem a inter, nem a trans, na verdade, elas conseguem fazer uma coisa única, e isso não é fácil, né? A gente sabe que na prática os conceitos aqui são muito bonitos, mas na prática nem sempre a gente consegue fazer assim. Então, só trouxe aqui um comentário do Paviani, que ele compara, né, a interdisciplinaridade. Então, a interdisciplinaridade, enquanto a interdisciplinaridade promove o intercâmbio teórico e metodológico e aplicação de conhecimentos de uma ciência em outra, a transdisciplinaridade, na prática, propõe um rompimento de paradigmas e modelos das disciplinas acadêmicas, tendo em vista novas exigências da sociedade. Então,
cada uma tem uma especificidade que, né, quer ultrapassar barreiras, quer trabalhar com conhecimentos juntos, e isso tudo foi estudado, foi trazido, porque tudo começou lá, a gente explica na apresentação, quando começou essa questão da própria Revolução Industrial e da produção, que cada um trabalhava no seu quadradinho, cada um fazia a sua coisinha, né? Então, então vamos formar para isso, cada um pouquinho. E aí, com essa globalização, com a mudança, se viu que, não dá para ser só assim, a gente tem que entender um pouco de tudo para a gente ter um conhecimento geral. Então, por isso que veio, né, essas disciplinariedades, né? Quando ele fala ali em novas exigências da sociedade, eu penso também que para nós são novas exigências dos cursos de formação que a gente tem. Como a gente oferta muitos cursos diferentes, a gente está sempre em busca de adequar, atualizar, para atender as exigências daquele curso e da formação do perfil de egresso daquele curso. Porque a gente circula em vários cursos dentro da instituição, né, sejam técnicos de graduação, de ensino médio, de EJA, e a gente precisa estar sempre focado para atender, então, essas novas exigências, que às vezes não vem exatamente só da sociedade, vem do PPC, vem do aluno, vem das formas de trabalho, né? Exato, de tudo isso. Isso aí. Então, aqui a gente trouxemos um pouquinho da Ivani Fazenda, ela é uma das autoras mais reconhecidas, assim, nessa questão da interdisciplinaridade, e eu gosto de trazer autores, assim, a Prof. Grazi também, né, depois vocês vão ver ali indicações de filmes, enfim, porque eu sempre penso, eles vão ter que escrever, né, eles têm os estágios, quando vê eles, precisa de uma parte teórica, então, trazer um referencial teórico, trazer uma citação, né, da Ivani Fazenda, do Paviani, né, de outros autores, assim, que contextualizam isso, é importante, e vocês precisam disso também, né. Então, aqui, ela tem vários conceitos, né, ela até diz, assim, uma coisa que é interdisciplinaridade, o conceito dela é interdisciplinaridade, não é nem a trans, nem a multi, é inter, né, contanto que a gente deixou o desenho do livro dela ali, ó, vocês podem ver o que é interdisciplinaridade. E ela disse que é muito mais, não é uma junção de disciplinas, não é uma junção de projetos, de ideias, mas é uma atitude de prática pedagógica. E isso a gente pode ver aqui, não adianta fazer um projeto e querer, né, juntar as coisas, não, tem que ser uma prática de todo mundo, tu tem que ter um local lá que tu vai, quem sabe, executar isso, que tu vai trazer isso, então, realmente, isso é difícil, né, a gente sabe que é muito difícil a gente fazer coisas com outros professores, com outros colegas, né, um não pode, o outro pode, outro aceita, o outro não aceita, então entrar num consenso, assim, tudo é difícil, né, quando a gente faz trabalho em grupo já é difícil, então a interdisciplinaridade também é. Então, ela traz que é muito difícil, ó, pesquisadores, estudiosos, professores, é difícil colocar em prática a interdisciplinaridade, né, mas que os esforços sempre são válidos. E aí, gente, nós também deixamos para vocês lá 2 produtos educacionais, que foram trabalhos que foram realizados por alunos de mestrados, né? Se eu não me engano, são mestrados do Profept, que é o mestrado no ensino profissional e tecnológico também, que é uma linha dos mestrados profissionais. E aí os 2 trazem, um deles traz um manual, né, de aplicação de uma metodologia de aprendizagem baseada em projetos de maneira interdisciplinar, e o outro um guia didático de orientações pedagógicas para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares no ensino médio integrado a partir de um tema gerador. Então, tá lá os 2 documentos, né, pessoal, para vocês entrarem, eles têm bastante páginas, mas é muito, assim, ilustrativo, isso, né, tem imagens, tem páginas que não tem nada, é só o título, então é um material bonito de tu navegar, uma leitura bem agradável, bem dinamizada, que você encontra, se você não quer ler todo ele, você lê as partes que se interessam em relação ao curso que você atua, em relação à tua área de atuação, então é um material muito bom, realmente, para consulta. Isso aí. E nesse aqui nós colocamos também, lembra o depoimento da aluna, aquela, sim. Que
que ela faz, como é que é o nome dela, né, agora? Ai, bom, enfim. Que veio no fórum? Não, o depoimento da aluna, Graça, da aluna da depoimento da Maria Augusta. Maria Augusta, isso. Sabia que tu ia lembrar o nome dela. Que ela faz como foi importante para ela, né, ter essa interdisciplinaridade no curso, né, que hoje ela está fazendo medicina, eu acho, mas como foi importante por ela fazer esse ensino profissional aqui e ter essas questões. Então, também é um depoimento de que a interdisciplinaridade, né, quando ela tem práticas legais, ela realmente, como é que é? Fica no aluno, né? Fica no aluno. Quem não assistiu, assiste, porque é um encanto, assim, o depoimento dessa aluna. Tá junto aqui onde a gente apresenta isso, a gente apresenta também o depoimento dela, por isso que eu lembrei, não coloquei aqui, mas lembrei agora, né? E por fim, então, né, nós deixamos os materiais lá da prática profissional integrada. Essa prática profissional integrada, ela é uma característica aqui dos institutos federais, né, enfim, do nosso Farroupilha, enfim, não sei se ela tem em outros, assim, mas a gente sempre estuda onde a gente está, né, do contexto que a gente está, mas com certeza todo ensino profissional e tecnológico, ele tem que ter uma prática, quem sabe ela não é chamada assim, de PPI, por isso que eu contextualizei, que faz parte da legislação, mas que aqui para nós, então, ela tem uma resolução, a resolução, então, 28 de 2019, que faz parte da resolução de organização dos cursos técnicos, né, dos institutos federais, e aí orienta como é que ela deve ser, traz quantas disciplinas devem fazer parte desse um projeto, que na verdade é um projeto que é criado, né, e aí vários professores atuam, ele tem que ser desenvolvido, a gente deixou o modelo do projeto, né, vocês podem olhar as etapas, o que é desenvolvido no projeto, né, aqui até eu deixei, né, nos cursos técnicos integrados serão desenvolvidos diretamente em cada projeto de PPI, no mínimo 4 disciplinas, contemplando necessariamente disciplinas da área básica e da área técnica, independente da organização e núcleos da matriz curricular. Então, tem as técnicas, por exemplo, se nós pegarmos aqui, até eu deixei do curso de móveis. O curso de móveis, ele tem, sei lá, uma disciplina lá de conforto, né? Fazer móveis com conforto. E tem também, sei lá, técnicas de alguma coisa. Então, tem que ter junto essas duas disciplinas que são da área técnica, que trabalham especificamente o conteúdo de móveis, mas tem que ter um português, tem que ter uma matemática, tem que ter, para ver como uma interfere em outra, né? Como uma precisa da outra. Eu não consigo fazer um projeto de conforto se eu não tenho o conhecimento da matemática, né? Então, assim, tem que ter essa... E o legal da prática profissional, da PPI ou da PI, às vezes eles chamam, né? É que ela permite inovar, permite trazer um diferencial, permite dialogar com os colegas de curso, com os alunos, porque todo ano ela é projetada no início do ano, né? Acontecem reuniões em que a gente sistematiza essa prática e cria, então, o projeto de PPI, né? Às vezes é possível repetir alguma atividade que deu certo, mas normalmente elas são renovadas, elas têm algum objetivo maior, né? E são sempre algo novo, um diferencial dentro dos cursos também. E hoje elas estão já ligadas também, Graça, com a questão da curricularização, que tem que vir uma demanda externa, né, pessoal? Então, assim, essa prática ela vai ser desenvolvida com que visão? Para atender a comunidade, para auxiliar alguém que está precisando, né? A gente diz assim, seja de forma teórica, seja de forma prática, né? Então, ela também tem essa visão, né? E o que eu acho mais legal é bem isso que tu falou, Graça. Como, por exemplo, assim, eu não sei, às vezes eu trabalho a disciplina de informática no curso, né? Então, a gente trabalha os conceitos, as formatações, né? As questões das metodologias científicas, assim, mas eu não sei o que a Prof. Graça trabalha. E quando a gente vê, a Prof. Graça trabalha lá com, sei lá, a produção textual. O aluno tem que saber uma introdução, como fazer uma introdução, que eu já puxo para a parte da metodologia, e aí quando vê a gente trabalha muitas coisas muito parecidas, que a gente só consegue se dar conta quando a gente senta junto e planeja. E vê que, tu trabalha isso, eu trabalho isso também.
mas com esse foco. Eu trabalho isso também, mas o meu foco é esse. Então, isso é muito interessante. E se a gente não faz esses projetos, se não tem essa PPI, tu não sente e não vai fazer, porque daí cada um fica na sua. Então, é trabalhoso, né? Dá trabalho, dá, mas é muito engrandecedor. E isso o aluno, ele lá na ponta, ele percebe isso, ele vê, ele consegue ver que realmente uma coisa está ligada na outra. E como é difícil eles absorver, né? A absorção é difícil de todos os conteúdos. Então, quando ele consegue ver em várias disciplinas a mesma coisa, a absorção dos conteúdos, do conhecimento fica muito maior, muito mais fácil, né? Então, tá tudo lá, né, gente? A gente só deu uma pincelada aqui, tá? E no último, então, a gente traz mais especificamente as metodologias, né? Então, um pouquinho da questão das metodologias ativas, certo? O que são elas? Vocês já devem ter falado em outros componentes curriculares, né? Mas é aquela questão de realmente você tornar o estudante protagonista, né, do seu conhecimento, de desenvolver uma autonomia nele, de que o professor, ele não sabe tudo, não, ele realmente ele vem aqui, ele facilita, e eu sempre uso uma palavra, assim, que é uma palavra nova da parte da informática mesmo, que hoje o professor, na verdade, ele é um curador, que é o termo que se usa para fazer uma curadoria de conteúdos. Eu vou lá, vou curar, como se diz, o que tem de mais importante, o que é mais relevante para que o meu aluno atue. E vai me dizer se não foi isso que a gente fez, né? Porque sobre metodologia, tem muita coisa. Eu e a Grazi sentamos e fomos vendo o que realmente é, né, importante nesse momento para vocês, nesse momento. Então é isso. Tudo isso que nós falamos, tudo isso que está aqui na nossa disciplina, está na internet, né? Está lá, se vocês quiserem buscar, foi. Mas a gente organizou, a gente, né, fez uma curadoria de conteúdos, levando em conta o que realmente é relevante. Então, é isso que as metodologias ativas também, que o professor, dentro de uma metodologia ativa, ele deve fazer, ele deve ser um facilitador. E aí também deixamos lá duas imagens que são em formatos de infográfico, né, para realmente justificar o porquê que uma metodologia ativa, ela completa uma metodologia tradicional, né? O que a gente chama de metodologia tradicional é aquela metodologia que nem nós estamos fazendo aqui, na verdade, né? Nós estamos explanando, vocês estão escutando. Então, essa é uma metodologia tradicional. O professor fala, aluno escuta. Então, quando acontece isso, e aí esse infográfico demonstra, né? Que os alunos, nós falamos aqui 150 minutos, por exemplo, vocês vão somente absorver 50% desculpa, se nós falar 150 palavras num minuto, vocês vão absorver somente 75 palavras, né, que são os 50% num minuto, imagina, né? Não sei, será que a gente fala tantas palavras num minuto? Agora que você... nós falamos. Nós vamos abrindo uma primeira e vamos, né? Então, imagina, na aula tradicional, se o professor falar tanto assim, né, o aluno vai absorver somente 50. E aí, desses 150 palavras, desses 50%, a retenção apenas, né, nos 10 primeiros minutos é de 70%. E nos 10 minutos finais já é só de 20%. Então, imagina, tu pega só 50%, tu tira primeiro 70 nos 10 minutos e agora depois tu só tira 20, né? Divide ainda os 50 por mais 100% e tira só os 20. Então, é pouco, é muito é a nossa natureza, é a nossa cérebro. Natureza, né? Não tem como entender o funcionamento. Como entender. E realmente, garanto, vocês já estão cansados de escutar aqui. Vocês não absorvem tudo isso que a gente está falando. Imagina um aluno do ensino médio, onde a cabeça está assim, então é mais ainda. E aí, quando se põe uma metodologia onde o aluno é mais ativo, né, que ele realmente é o protagonista, já muda um pouco. Já diz que ele pode absorver até 90% do que ele está fazendo, do que ele está lendo, enfim, atuando e tudo que está junto ali, né? Claro que tem o quê?
tem a orientação assistida do professor, né? Que é essa parte do facilitador. Então, eu sempre digo assim, a gente não pode dizer, vamos só trabalhar com metodologia ativa. Não, a tradicional, ela é importante, né? Eu acho que às vezes também precisa você baixar a cabeça, você ler, você, né? Então, é importante também, é importante ter o professor como ali a postura que vai falar, que serve e agora se eu tiver uma dúvida, para quem que eu vou correr, né? Eu tenho o professor, ele vai me orientar, pode ser que ele não vai saber, mas ele vai ter que mostrar o caminho aonde a gente pode procurar. Então, isso é muito importante também, né? E aí, a tal da pirâmide do William Glasser, né? Glasser, tem uns que falam diferente, que é da aprendizagem a partir de uma metodologia passiva e de uma metodologia ativa. Então, essa aqui vocês já devem ter visto em outros momentos, né? Que aqui diz 10% do que quando o aluno aprende lendo livros, revistas, artigos, 20% escutando uma palestra, né? 30% do que vem imagens e ilustrações, 50% do que vem, ouve, né, em filmes e demonstrações, 70% então do que dizem e escrevem em grupos de discussão e 90% do que fazem quando estão praticando, né? Vai me dizer que quando vocês vão lá para os estágios agora, né, vocês vão estar com o primeiro estágio, que é o estágio de docência, que eles vão ter que entrar em sala de aula, né? Vocês vão ver que com certeza muito do que vocês pegaram na teoria lá, né, que vocês viram na teoria do PPC que vocês estudaram, lá que falava da prática profissional integrada, que falava das estratégias, agora sim vocês vão conseguir pôr em prática, e aí parece que cai a ficha, né? Então era isso que, né, por isso que os 90% quando a gente aprende fazendo. Mas o que a gente tem que entender, né, que é uma construção, eu não posso só sair e ir para a prática. Precisa da caminhada. Precisa da caminhada, né? Eu preciso dos 10% da leitura, eu preciso dos 20% do escutar o meu professor falando, né? Então, é uma caminhada. Então, tudo isso uma completa a outra. Nada é separado. E aqui, né, a gente a gente diz, a gente não está formando pedagogos, mas sempre é bom, de novo, a gente revisitar alguns autores da pedagogia, e aí vem o nosso Vygotsky, que vocês devem ter visto, algum professor deve ter mencionado, o Freire, né, o Dewey é um autor, assim, olha, lá de 1950, que ele já questionava as metodologias tradicionais, falava dessa questão da importância do aprendizado significativo, de ter a prática, né, o Ausubel, que fala da aprendizagem significativa, né, e o Piaget. Então, trouxe eles, eu gosto de trazer a imagenzinha, parece que quando a gente olha a imagem, né, tu vai fixando. E aqui no Brasil, a gente tem o José Moran, né, que ele é um professor da UFSCar, ele tem um curso até de metodologias ativas que ele oferta com uma outra professora, e ele diz, né, que as metodologias ativas são caminhos para avançar mais no conhecimento profundo e nas competências socioemocionais em novas práticas. E aí eu trouxe aqui a BNCC, né, provavelmente vocês devem ter se deparado com a nova BNCC, né, nova, agora já não é mais nova, que é o nosso, como se diz, o carro-chefe que está organizando toda a educação, né, a educação básica, e aí os cursos técnicos, eles estão dentro da formação básica, que se fala muito de competências socioemocionais, né. Não vamos nos deter aqui, mas aí fica, então, a interrogação para vocês ir atrás um pouquinho, ver o que realmente é isso, o que né, querem falar sobre isso. Isso, por isso que nessa formação toda a gente se preocupa, né, com o formar o cidadão, né, que jovem, que adolescente, que ser humano a gente está formando aqui, né, e como ele está se preparando para encarar esses novos desafios da sociedade moderna, né? E quando fala ali em caminhada, em conhecimento mais aprofundado, eu tenho que compartilhar, né, a lógica aqui do nosso ensino médio integrado, que aí a gente dá aula para eles lá no primeiro ano do ensino médio, em que eles entram com 15, né, normalmente 15 anos, 15 para 16 anos, né, e a gente trabalha com eles lá, e eles começam a se apropriar dessa caminhada da parte técnica, da parte profissionalizante, e aí a gente encontra eles depois, né, lá no terceiro ano, numa banca de relatório de estágio,
em que eles estão se posicionando, eles estão apresentando um relatório de estágio, eles estão nos apresentando um documento, um relato de um trabalho que eles realizaram e estão falando já como profissional e a maioria ainda nem tem bem 18 anos. Então, realmente é uma caminhada em que essa autonomia, essa apropriação do conhecimento se mostra muito eficiente, muito enriquecedora, muito profunda e que a gente consegue ver que o aluno sim desenvolve essas competências e essas habilidades necessárias, né, em relação às novas práticas. Isso. E aí, né, a gente deixou também um material com vários tipos de metodologias ativas. Alguns autores chamam tipos, eu gosto da palavra estratégias, porque são formas de trabalhar os conteúdos, né? Então tem aprendizagem baseada em problemas, em projetos, a PPI é uma aprendizagem baseada em projetos. Os estudos de caso que a gente traz. Muita coisa, né? Quem já atua como professor já faz. Trabalho em grupo, seminário, né? Tem umas coisas aqui bonitinhas, né? Ensino na hora certa, tem aprendizagem baseada em equipes, tem a gamificação que está tão em alta. Hoje você, né, colocar desafios para os alunos, assim, criar histórias, eles vão passando etapas. Então, tem várias metodologias que aí a gente deixou também no material, quem quiser se aprofundar, né? Eu não tenho certeza se vocês já não trabalharam em outras disciplinas, por isso que nós também não quisemos, né, focar muito nisso, tá? E aí aqui, gente, ó, a gente trouxe, tá meio confuso, assim, esse slide, mas é bem isso que a gente quis deixar para vocês. Entrem nesse tópico lá, esse vocês não podem deixar de assistir, tá? Que é o tópico lá da terceira aula, onde a gente deixou os vídeos para vocês que foram gravados aqui de forma bem formal, né? Fomos lá, pegamos o celular e gravamos com os professores aqui, trazendo que tipo de práticas eles fazem, contextualizando o conteúdo e a parte técnica deles, né? Então, são esses 4 vídeos aí que a gente trouxe, né? O primeiro, então, ali, do professor Walter Senger, né? Que ele também é engenheiro civil e ele tem formação pedagógica, assim como vocês estão fazendo, e ele faz uma aula prática ali, contextualiza de materiais e técnicas construtivas para o segundo ano do ensino médio técnico integrado de edificações. Então, ele traz tudo. Vocês vão observar aqui que as 3 videoaulas, a 1, 2 e 3, nós procuramos profissionais que trabalham de uma forma diferenciada com essas metodologias e que têm uma formação pedagógica. Então, 2 ali pela UFPEL e a prof. Raquel Paranhos foi aluna da turma anterior da formação pedagógica aqui da primeira turma. Da primeira turma, isso, daqui do IFAR, né? Então, para mostrar para vocês o quanto essa caminhada, essa busca pelo conhecimento, essa formação que vocês estão fazendo agora, a gente acredita que sim, vai repercutir nas práticas, né? Nas aulas, na caminhada profissional de vocês, né? E nossa também. Isso. Quer falar do LabMaker? E o último, né, a gente trouxe aqui o LabMaker, assim, mais também no sentido de divulgar e mostrar que hoje também se está muito falando muito nessa questão da cultura maker, que é a mão na massa, né, de fazer, então que justifica tudo isso que a gente falou até agora. Então, aqui no campus de Santa Rosa, a gente está com espaço, né? E aí eles fizeram um videozinho mostrando e explicando como é que se pode atuar. E ele é um espaço multiuso, então qualquer professor pode ir lá. Nós temos o professor Juliano, que ele trabalha com a disciplina de História do Mobiliário, né? O professor Juliano também foi foi aluno da formação pedagógica. E ele leva o quê? Ele leva os alunos, assim, para sair do contexto da sala de aula, ele leva lá nesse espaço, né? E aí os alunos conversam, explicam, e ele utiliza metodologias ativas, então ele faz videoaulas
passa para os alunos, e aí os alunos assistem as videoaulas, e aí ele já utiliza um pouco de gamificação. Quem assistiu a videoaula e conseguir comentar um pouco, já ganha um pontinho, que lá no final Então ele intercala tudo, é bem legal, assim, a atuação dele. A gente não conseguiu gravar com ele, mas ele utiliza esse espaço. Então, em vez de fazer na sala de aula, ele vai para lá, né, senta cada um num lugar, assim, já é aquela cultura mais, né, de mudar um pouco o estilo da sala de aula, né? Então é bem interessante. Então fica aí, né, os vídeos para vocês também, que foi bem interessante para nós também, né, fazer então os vídeos. E só para fechar aqui as nossas, já estamos nos encaminhando aqui das conclusões, né? Mais 2 slides. Fica a dica de 2 filmes, gente, que mostram um pouco assim o papel do professor, mas também o papel do aluno, né, dentro desse processo do ensinar, do aprender, da aula prática, da lógica do profissional também, do que a sociedade nos cobra enquanto educadores. Então, 2 filmes. Um é o Escritores da Liberdade, né, que vai trabalhar um pouco em cima de livros, literatura, da história da Anne Frank e de uma professora que realmente está determinada a ajudar uma turma que passa por dificuldades imensas na sua vida particular e que eles alcançam sucesso por um caminho bem diferente, assim, daquilo que seria o currículo mais tradicional, digamos, dentro da escola. E o que esses 2 filmes têm em comum é isso, que essa professora e também o ator principal ali no Clube do Imperador, eles sofrem com aquilo que os outros pensam, né? As famílias, os outros colegas, a estrutura escolar. Poxa, como que eu posso ter uma prática assim se isso não é aceito dentro daquela estrutura? Então, são 2 filmes, assim, bem inspiradores para a gente pensar cada um dentro das suas possibilidades, das suas áreas de atuação, né? Mas são filmes interessantes para a gente fazer uma reflexão a respeito de todos esses conceitos que a gente estava trabalhando aqui na aula com vocês. Fica a dica, então, quem puder assistir, tá? E depois... Tem no Netflix? Não sei dizer. Tem ainda. Tem que dar uma olhada, mas acredito que no YouTube deve achar, ou baixando pelo YouTube, né? E se alguém assistir, depois dá um feedback para a gente aí, para a gente ir conversando, trocando uma ideia também. Isso aí. E por fim, então, gente, nós abrimos aí para vocês, né? Colocamos algumas questões, assim, né? Trazendo os 3 tópicos. Então, você acredita que os diferentes ambientes de ensino e aprendizagem apresentados nas disciplinas, né? Laboratórios, áreas de campo, espaços culturais, são um diferencial para a construção de novos sujeitos históricos aptos a se inserir no mundo do trabalho, né? Enfim, sobre a questão da interdisciplinaridade, você entende que os projetos de práticas profissionais podem ser uma forma de promovê-las, né? Por quê? E refletindo sobre os vídeos com depoimentos dos professores, qual a importância das metodologias, né? Então, fica aí aberto, se alguém quiser falar um pouquinho, enfim, acho que eu vou até interromper aqui para a gente se enxergar. Essas questões, gente, e todo esse material que a gente trouxe aqui, também é um material que vocês podem usar nas escritas, né? Agora a gente pediu como mais um trabalho, valendo nota da disciplina, uma produção de texto, né, de 200 a 300 palavras. Então, já pensando que vocês podem fazer essa produção de texto como um trabalho avaliativo aqui para a disciplina, né? Mas também é uma produção de texto que daqui a pouco vocês podem usar no relatório do estágio, né? Ou em outro trabalho, em outra disciplina, porque é isso, é integração, são vários conceitos, são vários autores que a gente está visitando, e uma produção de texto sempre nos faz refletir sobre tudo isso, demonstra um pouco essa nossa caminhada de estudos, tá? Isso, alguém, gente? Está aberto o microfone aí, por favor. Meu Deus, mas nós fomos pontual, hein? Isso que a gente fala bastante, a gente ensaiou para estar no horário, viu? Isso que nós atrasamos um pouquinho, né, para começar, mas... Se alguém quiser comentar sobre os vídeos... Quiserem colocar no chat também, não quiser falar... Fiquem bem à vontade, o espaço de vocês.
print aqui. Assim. Vou mandar para ti, para depois. Isso, vamos fazer um printzinho da tela aí, pra gente guardar dele. Isso, ter uma recordação aqui da aula. A gente vai deixar essa aula também, né, gravada, disponível depois lá na plataforma para vocês, quem quiser retomar algum conceito, né? E como o pessoal está saindo aqui, a gente sabe que às vezes é um pouco mais difícil a manifestação, mas a gente está à disposição lá na plataforma, nas mensagens, nos fóruns, né? E a gente agradece do fundo do coração, assim, a participação de cada um de vocês. Que bom que estavam aqui com a gente. Espero que tenham aproveitado, né, esse momento aqui, tá? Obrigada, Lucimara. Tchau, Okay, gente. tchau, tchau. Um abraço, boa noite.